Uma pergunta que eu tenho recebido bastante, tanto nos nossos comentários, como no nosso particular, e alguns amigos nossos da comunidade, é o que nós estamos fazendo nesse exato momento. Só lembrando os senhores que isso aqui é uma vida solitária, isso aqui é o que eu faço com o meu dinheiro, isso aqui é skin the game, é a pele em risco. Mas, como o meu compromisso é te passar todo o conteúdo, não te esconder nada, eu vou te dizer o que é que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo e todo o racional por trás disso aí. Meus heróis, o Bitcoin agora ele está oscilando nessa faixa entre os 92 mil, 93 mil até os 82 mil. Então, nesse momento de incerteza, nós já temos bem desenhado o ponto onde nós vamos fazer retestes. E em consonância a isso, nós já temos bem desenhado pontos onde nós vamos fazer novas compras. Mas, nessa incerteza ainda do curto período de tempo, para quem vem acompanhando o canal sabe que nós estamos colocando algumas ordens lá na Binance, principalmente aproveitando esse canal, que é o que nós chamamos de técnica do canal. Ou seja, eu lanço meu Bitcoin a 88 mil lá na Binance, vendo, vira dólar e eu recompro lá nos 84, 85, 536 se eu não me engano, que dá 3%. Depois boto mais uma ordem de venda de Bitcoin lá nos 88, 89, pegou minha ordem, recompra aqui embaixo. Pegou minha ordem, recompra aqui embaixo. Então, com isso, nesse período, nesse curto período de tempo, nós estamos o quê? Acumulando mais Bitcoin. Como é que você sabe disso? Números. Eu entro com uma quantidade de Bitcoin e cada vez que eu saio para minha carteira, eu saio com uma quantidade maior. Perfeito? Informei também para os nossos investidores, caso você não se sinta confortável em estar fazendo essa técnica que nós estamos fazendo, que é uma técnica de trade de reversão de curto período de tempo, talvez para você faça mais sentido você somente comprar e acumular. E eu vou te dar alguns motivos aqui pelo qual nós estamos comprando e acumulando mais Bitcoin, independente ou não dessa técnica que nós fazemos. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, o link está aqui embaixo. Considere se inscrever lá. Quase todo dia eu passo uma call. Por quê? Porque quem chega cedo bebe água limpa. Às vezes, o que eu estou passando aqui para vocês é algo que eu já fiz há alguns dias, há algumas horas. E lá na comunidade eu tento ser o mais real possível. E só lembrando que cada um é senhor de si mesmo. E no final do dia, o que importa é a decisão que você vai tomar. Tá certo, meus heróis? Então, vou fazer uma pequena análise aqui bem simples, só para a gente ir acompanhando esse nosso grupo de estudo. Então, o nosso MVRV hoje, ele se encontra no valor de 157. Ele é um valor interessante? Mas quando eu levo em consideração um curto período de tempo. Por quê? Porque eu tenho bem aqui uma faixa, que é o que nós já estamos construindo já faz alguns dias, que é a nossa faixa que é a nossa faixa do ciclo, que ela está aproximadamente bem aqui. Esse valor desse 1.8. Então, como nós estamos bem abaixo desse 1.8, é interessante porque no curto período de tempo, o Bitcoin ele vai retestar esse ponto bem aqui no 1.8, aonde a gente já vem desenhando lá na nossa análise gráfica. Eu tenho uma faixa de preço aonde o Bitcoin ele vai ter que chegar para poder fazer o seu reteste para consolidar maiores quedas. Isso a gente já vem construindo no decorrer dessa semana todinha. Mas abaixo de 1.8 é um ponto interessante. É um ponto interessante de compra. Então, se eu estou comprando Bitcoin nesse determinado ponto e eu quero levar para minha carteira já pensando por longo prazo, então se hoje o Bitcoin ele está ancorado nesse valor de 1.59 para 2.4 vai me dar um prêmio bem interessante. Então todas as melhores vendas ela foi realizada nesse 1.4. Não necessariamente foi o ápice, e nós não vamos acertar o ápice, mas foram bons momentos de acumulação, foram abaixo do 1.8, porque se eu pensar no curto período de tempo, eu vou distribuir lá no 1.8. E se eu distribuir lá no 1.8, quanto seria hoje esse meu ganho? 13, 14%. 13%. Talvez pudesse fazer sentido. Mas se eu for distribuir lá no 2.4, onde seria meu ganho hoje? Lembrando que essa conta ela é bem simples. Eu vou pegar o nosso valor de preço realizado, 56.300, vezes o 2.4, aonde é o nosso gatilho inicial de vendas. Onde estaria hoje? Nos 135. Tá, rádio, eu acredito que nós não vamos chegar mais lá nos 135. Ok. Tu poderia acumular, se a sua intenção é acumular por longo prazo, você poderia começar a acumular a partir de agora, porque o MVRV está nos dando pontos interessantes, e você pode fazer um DCA escalonado.
Como é que se comporta esse DCA escalonado? Se agora o nosso MVRV, nesse exato momento, ele se encontra no valor de 1,52, eu entraria com o valor X. Quando ele viesse mais aqui embaixo, no 1,3, eu entraria com 2x. Quando ele viesse com 1,2, eu entraria com 3x. E quando ele viesse nessa faixa, aonde é uma faixa multiciclo, eu vou ter 1,2 abaixo, 1 que vai coincidir com o nosso preço realizado, e abaixo do 1, que é esse nosso prêmio de 20%, aonde eu entraria com 3x, 4x, 5x. Porque quando a gente retornasse e tocasse novamente naquele ponto da nossa faixa multiciclo do 1,8, nós teríamos no mínimo duas vezes e meio mais Bitcoin. Não necessariamente eu precisaria chegar no 2,4. Então essa aqui é um dos motivos pelo qual eu já comecei a fazer o nosso DCA turbinado. É saber que eu entrei com um determinado ponto agora, porque o MVRV está um ponto ótimo, mas conforme ele for caindo eu vou aumentando ou dobrando esse meu aporte. Então esse é um dos nossos motivos. Outro motivo que nos leva a estar nesse exato momento fazendo acumulação de Bitcoin, independente ou não do preço, independente ou não da mentalidade, se vai subir ou se vai cair, é que quando a gente leva em consideração o múltiplo de Maia, que é o múltiplo de Maia, eu vou deixar no card acima um estudo que nós temos somente sobre o múltiplo de Maia, que é a nossa média diária de 200 períodos. Hoje, essa nossa média diária de 200 períodos, nós atualizamos, está lá entre os 107, 108, 107,500. Está mais ou menos nessa faixa. Então percebo que nesse exato momento que nós estamos gravando esse vídeo, nós estamos com uma queda de aproximadamente 18%. Vai variar 18%, 20%. Quando a gente verifica essas faixas, que são as multifaixas que levam em consideração o nosso múltiplo de Maia. O valor justo do múltiplo de Maia, baseado a 1, é quando ele toca nessa faixa azul. Abaixo dessa faixa azul, as melhores oportunidades de compra, elas foram combinadas quando tocou nessa minha linha verde, ou seja, é o 0,8 do meu múltiplo de Maia. Seria um desconto de aproximadamente 20%. E quais foram os momentos que ele nos oportunizou esse desconto? Esse período, este período, e agora ele acabou de tocar, me dando algumas excelentes oportunidades. Hard, mas ele tocou agora, ele começou a nos dar esse gatilho de compra. Ele pode cair mais? Pode cair mais. E esperamos que caia mais, até mesmo porque nós temos preço justo do Bitcoin, que hoje está lá nos 56.300. Só que percebo que toda vez que ele foi realizado compra nesse determinado ponto, ele nos oportunizou boas e excelentes distribuições. Aonde? Ele vai nos oportunizar distribuições lá no 1,1 do nosso múltiplo de Maia. Para quem comprou aqui, fez esse período de acumulação, ele distribuiu no mínimo aonde? Ele distribuiu aqui. A Hard podia ter vendido aqui em cima, ninguém vai acertar o topo. Porém, independente ou não do topo formado, foi um excelente momento de distribuição. Então ele acumulou aqui, e distribuiu aqui. Acumulou aqui, novamente, e veio distribuir nessa faixa aqui. Só que percebo que desde quando virou a tendência, essa tendência virou bem aqui, nós não tivemos nenhum toque nessa faixa, nesse excelente momento de compra. E aonde é esse excelente momento de compra? É o dia de hoje. Portanto, independente ou não do preço do Bitcoin, esse indicador nos informa que as melhores compras para esse curto período de tempo, e se você pensar no longo período de tempo, está ocorrendo nesse exato momento. E é por isso que nós estamos comprando. Qual é a técnica que nós estamos utilizando aqui? Um DCA escalonado. Ou seja, quando bateu agora exatamente 20%, coincidiu com 1,53 do nosso MVRV, nós entramos com X. Quando ele bater lá no 0,7, nós vamos entrar com 2x.
Quando ele chegar lá no 0,6, 3x. E quando chegar nesses momentos que são considerados melhores momentos multiciclo, que vai coincidir com o preço realizado, que vai coincidir com a média 200 mensal, que vai coincidir com o fundo do canal Glaucio Channel, nós vamos estar entrando com 4, 5 vezes mais. Por quê? Porque nós estamos escalonando o nosso DCA para baixo. Porque no momento em que nós revertemos essa tendência, nós vamos ter 3, 4, 5 vezes mais Bitcoin. Senhores, só essa explicação ela já merecia seu like. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, curtir, compartilhar e vamos seguindo junto nessa saga. Tudo que eu passo aqui para vocês é o que eu faço. A nossa intenção aqui é te passar todo o conteúdo. Todo o conteúdo, não te esconder nada. Esses momentos foram excelentes momentos? Foram. Esses momentos foram excelentes momentos? Foram excelentes momentos? Foram excelentes momentos? Então todos esses pontos de verde foram excelentes momentos de acumulação. Vou puxar para cá para ver melhor. E onde nós estamos nesse exato momento? Nesse ponto. Que está brilhando compras. O pensamento do investidor estrategista, ele deve ser um pensamento por longo prazo. Se você quer ganhar dinheiro nesse mundo cripto, voltado para Bitcoin, tenha uma coisa em mente. Seu acúmulo de riqueza, ele tem que ser no longo prazo. Perfeito, meus heróis? Se fizer sentido para você, se inscreve na nossa comunidade do Instagram, nossa comunidade do WhatsApp. Nós estamos fora do nosso setup, mas o meu compromisso é a cada 2 dias, a cada 3 dias, toda semana é trazer o conteúdo para vocês de uma forma direta, sem enrolação. Então, não se esqueça que o futuro é cripto. Se esse vídeo fez sentido para você, considere se inscrever, curtir, compartilhar e vamos seguindo junto, porque é uma saga solitária, mas nessa incerteza, tudo o que importa é no final do dia você acumular mais Bitcoin com estratégia e inteligência.